Boa noite. Boa noite. Com o apoio do PT, dirigentes da CUT, UNE, Movimento do Sem Terra e do Sem Teto pedem impeachment de Temer. O presidente deve indicar Tucano Antônio Embaçaí para articulação política na vaga de Gedel Vieira Lima, do PMDB. Emílio Odebrecht fecha acordo de delação premiada na Lava Jato e vai cumprir 4 anos de prisão domiciliar. Renan agora diz que decisão do Supremo é para se cumprir e ministro Marco Aurélio aponta acordo em favor do senador. Ministério Público identifica avanço na organização do PCC e gasto anual com advogados acima de R$2,5 milhões de reais. E nossa reportagem destaca a evolução da Avenida Paulista ao longo de seus 125 anos comemorados hoje. Integrantes da organização criminosa PCC, primeiro comando da capital, estariam fazendo ameaças ao ex-vice-presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, o CONDEP, Luiz Carlos dos Santos. Ele está preso e confessou que recebia uma mesada da facção. Luiz Carlos Santos está preso na penitenciária 1 de Presidente Venceslau, a 629 quilômetros de São Paulo. Sem especificar o teor das ameaças, ele disse ao advogado de defesa que teme represálias do PCC e quer solicitar à Justiça medidas protetivas. A Ponte, um site jornalístico especializado em notícias sobre violência policial, apurou que o PCC teria ameaçado cortar o pescoço do ex-conselheiro do CONDEP. Luiz Carlos confessou que foi procurado pela facção para que ele tentasse acelerar processos junto ao Tribunal de Justiça do Estado e que, mesmo recusando a oferta, passou a receber uma mesada para denegrir a imagem das polícias do Estado. Ele foi preso em novembro com outros 35 advogados durante a Operação Etos, que investiga a atuação ilegal de defensores junto à facção. As investigações do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo, também reveladas pelo site Ponte, mostram que o PCC tem agora um novo modelo de gestão e uma nova hierarquia. No topo da pirâmide estariam membros do chamado Conselho Deliberativo, formado por 12 presos da Penitenciária 2 de Presidente Venceslau. Entre eles, Marcos Williams Erbas Camacho, Marcola. O conselho seria responsável por determinar linhas de ação da facção. A organização seria tão sofisticada que teria vários departamentos, como uma empresa. O novo modelo administrativo daria aos seus integrantes uma espécie de seguro com direito à assistência jurídica e funerária. Mensagens que foram interceptadas pelos investigadores e publicadas na reportagem mostram planilhas com gastos anuais da facção com advogados. Em 2014, foram R$2,6 milhões. Hoje, a Polícia Civil de São Paulo começou a investigar também a veracidade de áudios que circulam em grupos de WhatsApp em que homens afirmam que a facção criminosa ordenou o fim das brigas entre torcidas organizadas de times paulistas. Receberam ordem do Marcola, que não é para ter briga nenhuma de torcida, nem morte, nem briga, nem nada. E o cara que brigar vai apanhar e o cara que matar vai morrer. É a ordem do PCC, entendeu? Quem deu salve foi Maninho Marcola. Acabou a briga, mano. Acabou a guerra de torcida, mano. Se tiver, quem vai é os líderes aí, ó. Os caras da Norte estavam falando aí, ó. Acabou, mano. Tem mais. E se matar, quem vai morrer é os líderes. No último domingo, torcidas dos 4 principais clubes de São Paulo deixaram a rivalidade de lado e se uniram para homenagear as vítimas da tragédia da Chapecoense, que matou 71 pessoas e deixou apenas 6 sobreviventes. O ato aconteceu em frente ao estádio do Pacaembu. Foi preso o líder de uma quadrilha especializada em roubo de casas de luxo. A polícia diz que o grupo invadiu a residência do cunhado do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento do crime na casa do cunhado do governador na madrugada do dia 15 de novembro, na zona sul da capital. Segundo policiais do DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais, Wellington Aparecido Pascoal, de 59 anos, foi preso em Paraisópolis, também na zona sul. Ele era procurado há 15 dias quando outros 2 integrantes do bando foram detidos. Com o suspeito, foram apreendidos objetos roubados da casa dos familiares da primeira-dama Lu Alckmin e também de outras ações da quadrilha.
Emílio Odebrecht vai ficar em prisão domiciliar por 4 anos. É o que prevê o acordo de delação premiada que ele fechou com investigadores da Lava Jato. Nos 2 primeiros anos, Emílio poderá trabalhar durante o dia e deverá permanecer em casa à noite. Os outros 2 anos serão regime aberto, quando ele deverá ficar em casa nos finais de semana. Em todo este período, Emílio Odebrecht vai usar a tornozeleira eletrônica. Segundo o jornal Folha de São Paulo, no entanto, ele não deve começar a cumprir a pena agora. Durante um período que pode ser superior a 1 ano, ele vai cuidar da implementação de diretrizes anticorrupção e também da transição de departamentos da empreiteira, já que muitos funcionários que participaram da delação premiada foram afastados. Emílio Odebrecht não foi preso na Lava Jato. Ele procurou os investigadores após a descoberta da existência de um departamento dentro da Odebrecht destinado somente ao pagamento de propinas. Emílio assumiu a presidência da empreiteira em 1991, em substituição ao pai, Norberto, e ficou no cargo até 2002. Na delação, contou que ele e o ex-diretor Alexandrino Alencar eram os responsáveis na Odebrecht pelo contato com o ex-presidente Lula. Já Marcelo Odebrecht, que é filho de Emílio, só vai deixar a cadeia no final do ano que vem. Depois vai cumprir 5 anos de prisão domiciliar. Mais de 70 executivos do grupo fecharam acordo de delação. O Ministério Público Federal montou um cronograma para que eles sejam ouvidos. E conforme o acordo de leniência, a Odebrecht vai pagar uma multa de cerca de 8 bilhões e 400 milhões de reais, que será dividida em 23 parcelas. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, exigiu 25 milhões de reais em propinas da Andrade Gutierrez. De acordo com o Ministério Público Federal, esses valores eram de contratos de obras firmadas entre o Estado e a empreiteira. Cabral está preso desde o dia 17, acusado de comandar uma organização criminosa que fraudava licitações e cobrava propinas de empreiteiras. Segundo as investigações, o esquema teria desviado 220 milhões de reais em contratos de obras do Estado. Anteontem, a mulher do ex-governador, Adriana Anselmo, foi presa, acusada de lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. Movimentos sociais com o apoio do PT entraram com pedido de impeachment do presidente Temer na Câmara dos Deputados. Eles alegam que o presidente Temer cometeu crime de responsabilidade ao defender interesses privados do ex-ministro Gedel Vieira Lima, do PMDB. A peça é assinada por 20 pessoas, entre elas juristas e representantes de movimentos sociais, como a UNE, MST, MTST, CUT e também por entidades que representam o movimento negro e indígenas. Eles acusam Temer de ter cometido o crime de responsabilidade. Alegam que o presidente estava ciente da pressão do ex-ministro Gedel Vieira Lima sobre o ex-ministro Marcelo Calero. Em depoimento, Calero disse que foi pressionado por Gedel, Temer e pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, no caso que envolvia um empreendimento de alto padrão em Salvador, onde Gedel tem um apartamento comprado na planta. A obra está embargada pelo IFAM, que é ligado ao Ministério da Cultura. O episódio levou aos pedidos de demissão de Calero e de Gedel. O PSOL já tinha pedido o impeachment de Temer. Falta a ele legitimidade e as condições éticas para dirigir um país como o Brasil. Cabe agora ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, aliado de Temer, dar prosseguimento ou mandar arquivar os pedidos. Em entrevistas, ele sinalizou que Temer não teria envolvimento direto no caso. E o presidente Michel Temer deve convidar Antônio Embaçaí, do PSDB, para assumir a Secretaria de Governo, pasta que era comandada por Gedel Vieira Lima. A secretaria é responsável pela articulação entre o Palácio do Planalto e o Congresso. A indicação de Embaçaí para o cargo tem o apoio de tucanos importantes, como Aécio Neves, Fernando Henrique e José Serra. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a escolha de Embaçaí. Ao escolher o deputado tucano Antônio Embaçaí para chefiar a pasta da coordenação política instalada no Palácio do Planalto, Michel Temer resolve um problema e cria outros 2. Ele trouxe o PSDB para o coração do governo. Aproveita um nome que ainda não foi visto no noticiário policial. Simultaneamente, Temer desagrada o seu PMDB, que ambicionava esse posto, e o Centrão, uma geleia fisiológica de partidos que sonha em sair da periferia do governo. Temer faz um grande esforço para encerrar o ano com uma aparência de normalidade.
Depois de participar da Operação Fica Renan, o Palácio do Planalto espera que o Senado coloque embaixo da árvore de Natal do presidente da República a emenda do teto dos gastos, devidamente aprovada. Desse modo, o governo poderia se concentrar nos problemas de 2017, entre eles a sucessão das presidências da Câmara e do Senado e a aprovação da reforma da Previdência Social. Com a chegada de Antônio Embaçaí, o PSDB conquista o seu 4º ministério. O partido está para Michel Temer, assim como o PMDB estava para Dilma Rousseff. Ganhou status de principal aliado. Em privado, Lula diz que Temer amarra uma corda no próprio pescoço. Lula espalha uma intriga. Ele diz que o PSDB quer derrubar Temer para reconduzir Fernando Henrique Cardoso à presidência numa eleição indireta decidida no Congresso Nacional. Temer enxerga a coisa de outro ângulo. Para ele, o PSDB é um crítico incômodo que deve ser transformado o mais depressa possível em amigo de infância. Boa noite. Em entrevista coletiva, o futuro secretário municipal de Cultura afirmou que só grandes shows da virada cultural vão ser feitos fora do centro da cidade. As mudanças na realização da virada cultural ainda não foram definidas pela futura gestão da Prefeitura de São Paulo. Segundo o novo secretário de Cultura do município, os grandes shows devem ser retirados do centro de São Paulo. Por exemplo, o palco brega, que é tradição, é um palco que não é exatamente de grandes shows e que fica lotado, porque é uma programação muito bem feita em geral. Então é esse tipo de palco que a gente gostaria de não ter mais no centro e tê-lo em outro lugar, para que a gente possa estimular o uso dos lugares e estimular o passeio pela cidade. E não que a pessoa venha para ver um show de um artista que ela gosta e vá embora. André Sturm afirmou que o Autódromo de Interlagos é apenas uma das opções cogitadas para abrigar as atrações. O prefeito sugeriu Interlagos. E eu disse para ele, vamos analisar essa possibilidade. Eu não posso dizer que vou fazer tudo em Interlagos com convicção. Eu posso dizer que a gente planeja fazer em Interlagos. Relatora entrega à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara parecer favorável à reforma da Previdência proposto pelo governo. O deputado Alceu Moreira, do PMDB, deve detalhar o relatório aos integrantes da comissão na semana que vem. A previsão é que o parecer dele seja lido na segunda-feira, mas a CCJ só vai discutir se o texto está em conformidade com a Constituição. O mérito da proposta vai ser analisado depois, por uma comissão especial. Vai ser lido, depois vai pedir de vista, conta-se as sessões para que aconteça a vista, e aí então se vai fazer a votação. Votado, terminou o ano. Quando votar isso, terminou o ano. Aí tem que fazer a indicação da comissão especial, mas que certamente não se reunirá, a menos que queira se reunir no recesso. Segundo o deputado federal Paulo Pereira da Silva, do Solidariedade, as principais centrais sindicais do país não aceitam a idade mínima de 65 anos para se aposentar e outros pontos propostos pela PEC. O presidente da Força Sindical já disse que deve apresentar emendas ao texto nesse sentido. Ontem, o governo modificou a proposta enviada ao Congresso na terça-feira. Pelo novo texto, policiais militares e bombeiros não terão que seguir as novas regras, assim como já estava previsto para os militares. Outro trecho foi alterado para permitir que militares acumulem aposentadorias e pensões, o que fica vetado aos contribuintes civis. Vamos agora ao comentário de economia, com Denise Campos de Toledo. Essa posição das centrais sindicais já antecipa a resistência que o governo vai enfrentar para garantir a reforma da Previdência. A proposta, de fato, é pesada em vários pontos. Penaliza muito os trabalhadores que estão abaixo da idade de transição, que terão de trabalhar por um período muito maior. Principalmente as mulheres, que também terão de atingir a idade mínima de 65 anos. Ainda tem a questão da aposentadoria por morte, que poderá ser inferior ao salário mínimo, o que colocaria muitos idosos em situação de miséria. O governo pode ter sido duro exatamente para ter mais margem de negociação. Só na Câmara a tramitação será de 40 sessões. Depois da aprovação em 2 etapas, vai para o Senado, que também terá de aprovar 2 vezes, como está acontecendo agora com a PEC dos gastos. Só é certo que as mudanças terão de ocorrer.
Caso contrário, o sistema mais à frente não vai ter como bancar o pagamento dos benefícios. Não é só discurso, não. Da forma como está, o rombo vai continuar crescendo de forma acelerada, com os trabalhadores se aposentando com menos idade, vivendo mais e um número menor de pessoas ingressando no mercado pela queda da natalidade e o envelhecimento da população. As finanças públicas como um todo podem ficar comprometidas. A PEC dos gastos vai limitar a ampliação das despesas com base na inflação do ano anterior. Se as despesas da Previdência, que seguem outras regras, continuam aumentando em ritmo mais acelerado, vão abocanhar uma parcela cada vez maior do orçamento, tirando recursos de outras áreas também prioritárias. Claro que ao falarmos de contas públicas, de ajuste, não podemos deixar de falar da roubalheira, corrupção, desvio de verbas, obras superfaturadas, desnecessárias. A Lava Jato, as operações da Polícia Federal quase diárias estão aí para lembrar. A Previdência, em particular, tem muitos privilégios, alguns até estão sendo mantidos nessa reforma. Dívidas atrasadas, empresas que não pagam o que devem. Tudo isso tem de ser apurado, corrigido, punido. Mas as regras terão de mudar, especialmente no que se refere à idade mínima, para viabilizar a própria manutenção do sistema. Só que, por mais que a reforma seja necessária, ela não precisa penalizar tanto os trabalhadores. Eu volto na segunda. Até lá. No Reino Unido, enquanto a Suprema Corte discute se o parlamento deve ou não ser consultado sobre a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, os parlamentares aprovam o calendário do governo para o Brexit. O correspondente Ross Salinas explica a vitória do governo de Theresa May. Dentro da corte, 11 juízes, entre os mais experientes do país, conduziram as sessões que duraram 4 dias. Do lado de fora houve protestos, a presença da imprensa e de muitos curiosos. A Suprema Corte, a mais alta instância da justiça, ouviu a defesa do governo, que argumentou que o povo britânico já manifestou sua vontade quando votou pelo Brexit em junho. O governo também alega que a responsabilidade de firmar e desfazer acordos e tratados é um elemento chave da Constituição e que uma consulta ao parlamento não é necessária para iniciar os procedimentos de saída. Do outro lado, o advogado que representa o grupo de autores do processo que venceu a disputa na alta corte defendeu que, se o parlamento for ignorado, essa será uma violação da Constituição. A decisão da Suprema Corte é bastante aguardada, mas ela deve sair apenas em janeiro do ano que vem. Enquanto espera a decisão, o governo teve motivos para celebrar ontem à noite. O parlamento inglês, em sua maioria, aprovou o calendário proposto pelo governo para o Brexit. Of the country, no. Isso significa que o Reino Unido deve iniciar as negociações de saída em março de 2017, em um processo que deve levar até 2 anos. Em contrapartida, o governo ficou de apresentar o seu plano de negociação para o parlamento analisar. Essa é uma vitória importante para o governo de Theresa May, que ainda não havia conseguido pleno apoio no parlamento. Uma escola estadual no bairro do Brás se transformou num reduto de filho de imigrantes. Como a escola fica na região central, os pais acham mais fácil matricular os filhos perto de onde moram e trabalham. Lá, já estudaram muitos chineses e coreanos. Agora são os filhos de bolivianos e angolanos que lotam as classes. A boliviana Araceli veio para o Brasil ainda bebê. Ela sempre frequentou as aulas da Escola Estadual Eduardo Prado, onde 80% dos estudantes são filhos de imigrantes ou vieram de outros países. No início, para mim, era um pouco diferente, porque eu não entendia muito bem português. Eu só entendia espanhol. Aí que eu fui me acostumando com os professores e com outros alunos. Com lápis, caderno e livros, a equipe de profissionais da escola, junto com os alunos brasileiros, vão rompendo barreiras culturais para receber os estudantes estrangeiros. Tudo em nome do conhecimento. Há muita curiosidade. Eles trocam, assim, conversando entre eles, eles acham estranho uma coisa ou outra, porque são culturas diferentes. Mas aí eles vão se adaptando, eles vão entendendo isso. Segundo a Secretaria Estadual da Educação, o número de alunos de outros países subiu 16% nos últimos 2 anos. Há 8.700 estudantes no estado. 105 deles estão matriculados na Escola Eduardo Prado. Localizada no bairro do Brás, no centro de São Paulo, as salas de aula refletem bem a região onde fica a instituição. Teve uma época que existiam muitos chineses, muitos coreanos
Atualmente existem muitos bolivianos, os pais trabalham na costura, estão vindo muitos angolanos, a gente tem aluno do Haiti também. Nizizi conversou com a gente em um dos lugares que mais gosta, a biblioteca. Ela deixou Angola após o pai desaparecer durante uma greve. No Brasil, desde o fim do ano passado, a adolescente ainda está se adaptando ao país. A diferença da comida é muito diferente, da roupa, da música, cabelo. Nizizi não teve dificuldade com a língua portuguesa, diferente do pequeno Hasnat, que chegou de Bangladesh há menos de 2 meses. Mesmo sem falar bengali ou inglês fluente, o brasileiro Breno está ajudando o colega a se comunicar. Eu percebi que nesses últimos dias ele está aprendendo muito de português, falando algumas palavras. A gente está ensinando a palavra borracha, lápis, cabelo, boca, nariz. E dessa brincadeira pode nascer uma amizade. As diferenças culturais e religiosas não impedem que o ambiente na escola seja amigável. E o convívio entre brasileiros e imigrantes tem ensinado lições de vida até para a professora Kellen. Um acolhe muito o outro, né? Quem já está mais tempo no Brasil acaba acolhendo quem está chegando agora, né? E eles se ajudam muito também. Depois de descumprir uma liminar, o presidente do Senado, Renan Calheiros, diz que decisão do Supremo Tribunal Federal é para ser cumprida. Ontem, o Supremo manteve Renan no comando do Senado, mas ele não pode assumir a presidência da República em caso de eventual substituição. Segundo Renan, o Supremo tomou uma decisão incontestável. A decisão do Supremo, ela fala por si só, não dá para comentar decisão judicial. Decisão judicial do Supremo Tribunal Federal é para se cumprir. No entanto, Renan, com o apoio da mesa diretora do Senado, se recusou a cumprir a determinação do ministro Marco Aurélio Mello, que, em caráter liminar, na segunda-feira, tinha decidido pelo seu afastamento. O PMDBista alegou que um magistrado apenas não pode retirar um presidente do Congresso do poder e esperaria a manifestação do plenário do Supremo, como de fato aconteceu. Hoje, numa entrevista ao jornal O Globo, o ministro Marco Aurélio Mello disse que houve um acordo para livrar o senador Renan Calheiros. Segundo ele, a própria sessão de que saiu vencido ontem por 6-3 confirmou as notícias de que o ministro Celso de Mello anteciparia o voto divergente para puxar os demais. Ontem, durante a sessão do Supremo, Celso de Mello inverteu a ordem de votação. Ele falou logo depois do voto de Marco Aurélio. Normalmente, o ministro mais antigo da Corte é o penúltimo, antes apenas do presidente do Supremo. Segundo o Globo, o acordo pró-Renan foi organizado pelo presidente Michel Temer, com apoio dos ex-presidentes Fernando Henrique e José Sarney. E teria contado até com a participação do senador Jorge Viana, do PT, vice-presidente do Senado. O jornal Estado de São Paulo diz que o caso também contou com o aval da presidente do Supremo, Carmen Lúcia, e com outros 4 ministros. O Planalto tinha medo de que, com a saída de Renan, não fosse votada em segundo turno a PEC que limita os gastos do governo pelos próximos 20 anos. A votação é tida como essencial para o governo. O caso foi levado ao plenário do Senado hoje e teve bate-boca entre Renan, Lindbergh Faria, do PT, e Ronaldo Caiado, do DEM. Excelência foi ontem nessa decisão do Supremo, tem que entregar a mercadoria agora. Renan rebateu. A mercadoria Vossa Excelência já entregou quando fez uma aliança tácita com o senador Ronaldo Caiado. Renan sugeriu que Lindbergh e o líder do DEM tinham acertado que Jorge Viana deveria presidir o Senado com o impasse provocado pela liminar do ministro Marco Aurélio. Caiado negou. Eu quero primeiro também esclarecer ao novo presidente que eu não tenho acordo tácito com que eu não falo. Meus acordos são transparentes, meus acordos são à luz do dia. Ao final, Renan falou que havia exagerado ao se expressar. E hoje, Renan fez 3 sessões plenárias com o objetivo de apressar o calendário para pôr em votação a votação do segundo turno da PEC do teto de gastos. Renan convocou uma sessão extraordinária de manhã, uma ordinária para a tarde e mais uma sessão extraordinária no fim do dia. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto.
Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. A presidente do Supremo, Carmen Lúcia, citou esses versos de um brilhante poema de Ferreira Goulart, que muita gente conhece porque Raimundo Fagner pôs uma melodia e fez um grande sucesso. Traduziam-se. Ela foi infeliz na escolha da epígrafe, porque ela toma conta do permanente. No entanto, nos fez ficar esperando para saber, de repente, o que é que aconteceria com o jagunço, o nosso rei do império do puxa-faca, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas. Todo mundo sabe que o Renan Calheiros é que é o responsável por todas as últimas crises institucionais. Ele participou, junto com o Ricardo Lewandowski, daquele episódio Só se for a pau, Juvenal, em que os dois rasuraram a Constituição para excluir uma das penas da presidente Dilma quando ela foi deposta pelo impeachment. Ele também usou os seus jagunços da polícia legislativa para enfrentar o mandato judicial e chamou o juiz de Juizé, o ministro da Justiça de chefete. Agora, ele se recusou a cumprir uma decisão judicial e ainda fez essa piada hoje, dizendo que decisão judicial se cumpre. Agora, na terra em que o valentão se dá bem é porque quem toma conta do valentão, ou seja, o xerife, o delegado, é covarde. As instituições brasileiras fracassaram diante do valentão. Primeiro, o presidente da República e 2 ex-presidentes, com a cumplicidade do vice-presidente do Senado, se acumpliciaram a Renan e permitiram que o Supremo, por 6-3, tirasse o acento da palavra acórdão e aceitasse o acordão. A presidente do Supremo fez muito mal em participar das tratativas para esse acordão, porque não é o papel dela. O papel dela é de guardar e velar pela Constituição. Em nome da Constituição, se cometeu um crime contra a Constituição quando se criou a desmoralização do Senado, que tem um presidente que não pode assumir a presidente da República e que é obrigado a aceitar o presidente réu. Então, é o seguinte, a nossa Carmen Lúcia se comportou como uma noviça, lidando com malandros com os quais ela não está acostumada e se deu muito mal. Aliás, nós nos demos mal porque ela abandonou o Brasil permanente e adotou o Brasil que se sabe de repente. Lamentável. Bom, eu volto aqui terça-feira, direto ao assunto. Em pé. Hoje é feriado em pelo menos 13 cidades aqui do estado de São Paulo. Com essa folga, muita gente enfrenta transporte coletivo lotado e lojas cheias para fazer compras. Mesmo com a crise neste fim de ano, os comerciantes do Brás e da 25 de março esperam um aumento de 3% a 6% das vendas. Na rua 25 de março, os corredores das lojas estão lotados. Todo esse empurra-empurra é para garantir os presentes de Natal. Para minha sobrinha e para o meu sobrinho. O dia 8 de dezembro é feriado em pelo menos 13 cidades paulistas. Uma folguinha ideal para aproveitar fazendo compras. É aniversário de Guarulhos. Ou se não fosse feriado, você não estaria aqui hoje? Teria aula para minhas filhas, eu não poderia deixar com a avó. Aí hoje já ajudou? Já ajudou bastante. Até gente de Minas Gerais veio aproveitar um feriado em São Paulo. Qual que é o nome da sua cidade? Brasópolis. O que achou dos preços aqui de São Paulo? Olha, bom. Tão bom. Melhor que lá de Minas? Com certeza. No Brás, a jornada de compras começou na madrugada. Sou de Santos, eu cheguei 1h30 da manhã. Por que tão cedo? Porque antes eu fiz as compras no Brás, depois vim para 25. Para tentar organizar o fluxo de pessoas que chegam aos principais pontos de comércio popular aqui de São Paulo, a CPTM montou a Operação Natal para facilitar o embarque e desembarque dos passageiros durante a semana e principalmente aos sábados. A operação também tem um reforço na segurança até o dia 24 de dezembro. Até lá, a muvuca no transporte público só tende a aumentar. A repórter Kelly Silveira acompanhou essa correria. Tássia, já nas primeiras horas de funcionamento do metrô, era possível ver o grande fluxo de passageiros. Além dos que usam o serviço diariamente, muita gente acordou bem cedo para ir às compras.
Mesmo com todo esse tumulto, Michele acha que vale a pena encarar as regiões de comércio popular nessa época do ano. Os preços são bem acessíveis, né? Aí eu aproveitei porque na minha cidade é feriado e a gente veio aqui pra cá gastando um pouquinho. Já a Clarice, que não teve folga, percebeu um número maior de passageiros no metrô. Hoje eu peguei o ônibus de Jaraguá, no metrô, né? E eu vi que estava mais lotado, né, do que alguns dias normais. Nós já montamos até um esquema diferente em questão do horário. Procuramos, no caso, colocar a equipe para entrar um pouco mais cedo. Nem nós imaginávamos, no caso, que iria ser tão bom assim. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a repercussão da decisão do Supremo Tribunal Federal no caso Renan Calheiros. Entrevista o deputado federal Ivan Valente, líder da bancada do PSOL na Câmara Federal. Ivan Valente foi presidente nacional do PSOL nos 2 últimos anos, é isso? Os anteriores. Nos anos anteriores, exatamente. Muito obrigada, Ivan Valente, por estar conosco. Eu agradeço. Bom, no caso Renan Calheiros, o Supremo tomou uma decisão meio termo. Manteve Renan na presidência do Senado e, ao mesmo tempo, retirou dele da linha sucessória da presidência da República. Quero saber qual é a sua análise sobre essa decisão do Supremo. Olha, eu acho que a decisão do Supremo, ela desmoraliza uma decisão judicial, minha opinião. Porque se colocou no Brasil acima da lei e da impunidade, né, o ajuste fiscal. Então o Renan tinha que estar lá na terça-feira para votar a PEC 55 e para dar continuidade, entende, ao arroxo fiscal que o Brasil está tendo com a reforma da Previdência que deu entrada e no mesmo dia o relator falou que já está com o relatório pronto na CCJ. Então, o que aconteceu é muito grave, porque ex-presidentes da República e o próprio presidente atual, ilegítimo, na minha opinião, entraram no jogo com a presidência do STF e outros ministros para recolocar Renan, quando, na verdade, ele desobedeceu uma ordem judicial, e não só isso, ele tem um histórico, né? Essa que é a questão. Mas, por outro lado, o Supremo não interferiu na decisão dos parlamentares do Legislativo. Há quem entenda que isso tem um tom assim de deferência, de respeito em relação ao Legislativo. Manteve na presidência do Senado aqueles que foram escolhidos pelos senadores, que o Supremo deixou claro então que reconhece que quem tem que nomear e indicar a presidência da casa, ou mantê-la ou tirá-la de lá, são os parlamentares. Isso não é um lado positivo? Mas o que acontece, Maria Lídia, é que nesse caso, o presidente do Senado é o segundo na linha sucessória presidencial. Então, o que se estava colocando é o cargo, não é só o Renan também. Ele não pode assumir a presidência. Então, bom, mas isso ele o Marco ficou Aurélio fora. Falou uma coisa correta, entendeu? Foi feito um ajuste meia-sola para fazer um equilíbrio que mantivesse o Renan lá, entende? Na presidência do Senado, mas ele não pode ser o presidente da República em caso de vacância do cargo, né? Mas o problema não é só esse, é que a decisão foi política. Essa que é a questão. Mas não é sempre política a decisão no Supremo? Essa que é a questão, né? Decisões judiciais não têm esse lado político? Ela tem esse lado político, mas aqui no Brasil ela está assumindo uma característica excessiva. Entende? Sempre haverá que levar em conta a realidade política. Mas aqui no Brasil nós estamos assistindo a uma politização muito forte. Inclusive, todo o debate que foi feito em relação às medidas contra a corrupção, e eu digo para você que o pessoal tem moral para falar disso, no caso Cunha, quando a gente, inclusive, conseguiu impedir a anistia do Caixa 2 do plenário, que era na calada da tarde, etc. Agora, debater as 10 medidas já é algo diferente, porque as medidas precisam ser debatidas do ponto de vista jurídico, entendeu? Com base judicial forte, respeitando o direito de defesa. E isso não foi feito.
Queria-se uma proposta, assim, ou vai tudo ou não vai nada. Então, se você não concorda, por exemplo, em acabar com o habeas corpus, então você está contra as 10 medidas. Eu lutei contra a ditadura, eu sou a favor do habeas corpus. O habeas corpus é uma conquista da democracia brasileira, entende? E não precisa consultar promotor para fazer o habeas corpus, entende? Isso é uma paridade entre o réu e o juiz. O promotor entra na acusação. Existe paridade de armas. Bom, agora o senhor então deixou já, o Supremo deixou muito claro qual é a sua opinião e foi para o Legislativo, né, naquela questão daquela polêmica noite em que vocês foram até alta madrugada para o debate e a votação do projeto das 10 medidas contra a corrupção, que, segundo promotores que a gente já tem entrevistado, foi profundamente mutilado e inserido penduricalho de interesse corporativo dos políticos que lá estavam, que é aquela questão da anistia do Caixa 2. Quero ouvir de Ivan Valente. Não, anistia é o Você Caixa 2. é a favor, Ivan Valente, da anistia do Caixa 2? Não, nós derrubamos 2 vezes a anistia do Caixa 2. Mas em setembro e derrubamos agora também, na noitada, que eles queriam votar depois da comissão especial. Mas essa tese, eu quero ouvir de você. Eu sou radicalmente contra, porque isso é a chancela da impunidade, entende? Porque a maioria dos que vão ser denunciados, inclusive pela lista da Odebrecht e outras listas da OAS, a que vier do Eduardo Cunha, entende? Uma grande parte vai ser por Caixa 2 e lavagem de dinheiro. Mas então, os parlamentares estão com medo dessas delações, por isso mesmo a insistência nessa anistia? Isso aconteceu e eles se expuseram numa tarde de setembro, no meio do processo eleitoral, e se expuseram depois, porque a 1h da madrugada a comissão especial estava reunida, tinha 420 deputados na casa para entrar no plenário da Câmara e para o plenário do Senado no dia seguinte de manhã, e o presidente da República também estava pronto para sancionar a lei da anistia. Isso estava tudo preparado, não deu certo. Isso não é um pressuposto? Ele não disse que ia sancionar. Não, anteriormente estava acordado. Depois ele foi à TV, depois que as coisas não deram certo, falaram os 3 juntos, numa mesinha pequena, constrangedora, inclusive, dizer, nós não aceitaremos nem sancionar, nem votar, e a votação seria nominal. Quem coletou, inclusive, o requerimento para que fosse nominal a votação foi esse deputado. Ivan Valente, como você se sentiu naquele dia, no último domingo, das manifestações em várias cidades do Brasil, e aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, aquela imensa faixa, né, onde havia a inscrição Congresso Corrupto. Qual foi a tua emoção em ver aquilo? É muito ruim isso para a democracia brasileira. Mas o seu sentimento pessoal vendo aquilo? Meu sentimento pessoal é o seguinte, eu acho que nós temos que qualificar as coisas. Você não pode desmoralizar uma instituição, mas aqueles que praticam a corrupção. Então, muitos vão por indignação à rua e é muito respeitável isso. Mas, por exemplo, eu estranho que as pessoas vão para a rua e também, além da luta contra a corrupção e o Fora Renan, não tenha aparecido nenhuma placa do Fora Temer, nenhuma placa contra a PEC 555, que esmaga o gasto público durante 20 anos. E por que não apareceu? Educação. Exatamente, porque por que não? A liderança desse movimento é um movimento que preserva essas figuras. Eu achei até que uma liderança, um dirigente deles aí, que foi eleito vereador, falou assim, eu me envergonho do meu partido. Ele foi eleito por um partido de direita, entende? Então, veja. Então, aquela multidão... Ela deve estar bastante frustrada com a decisão do Supremo. Ela foi manipulada por aquela liderança que estava ali naqueles caminhões? Eles têm essa força? Quando você faz uma convocação para a rua e há uma indignação, as pessoas vão. Mas podia ter saído lá um Fora Temer. Até apareceu alguma ou outra placa dessa, mas ela não... aí era Fora Renan, né? Exatamente. Em couro. Só o Fora Renan. Mas você não tem uma reivindicação da melhoria geral que você quer, entendeu? Não é que aí as pessoas vestem a camisa do Brasil, da seleção brasileira, e acham que vão combater o que está disseminado, uma corrupção endêmica no nosso país, apenas gritando fora a corrupção. É não elegendo pessoas que tenham a tradição de financiamento privado de campanha, que estão nas listas de Odebrecht, de OAS e tal, que é generalizado, porque não é de um partido só.
é da maioria dos grandes partidos que trabalharam essa questão. E tem mais, este governo que está aí, ele é um governo de corruptos. Basta ver os 4 primeiros, um que queria estancar a sangria, outro com apartamento em Salvador, outro da grilagem de terras, que é o Padilha, apareceu hoje, e o Moreira Franco, que é o primeiro acusado que o Eduardo Cunha vai fazer quando ele aparecer na delação premiada. Como é que um governo desse segue adiante? O governo está derretendo, Maria Lídia. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar e ver o desenrolar dos fatos. O momento continua tenso. Muito obrigada, Ivan Valente. Uma boa noite. Eu agradeço muito. Estela. Há poucos dias para o início do verão, o calor já está intenso e com a umidade elevada do ar, já começaram as pancadas de chuva típicas da estação. E parece que vai chover ainda mais amanhã. Vamos ver a previsão para o Brasil e todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. O tempo vai ficar instável amanhã na maior parte do país e chove forte no centro-sul. A explicação continua sendo um sistema de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai, que acaba provocando chuvas fortes entre o norte do Rio Grande do Sul, o Paraná e o sul do Mato Grosso do Sul. Já nessas áreas em amarelo, incluindo boa parte da região nordeste, a sexta-feira será de muito sol, calor e umidade baixa. E é por isso que os termômetros disparam nas capitais nordestinas, viu? Em Recife e em Fortaleza, tempo firme com máxima na casa dos 33 graus. Em Goiânia, chove a qualquer hora e o dia fica abafado, com máxima de 27. E no sul, a capital catarinense vai ter um dia de tempo fechado, chuvoso e com temperaturas entre 19 e 25 graus. Aqui em São Paulo, podemos ter temporais nessa sexta-feira. A previsão é de chuva já no período da manhã no oeste e no extremo sul do estado. Mas nas outras regiões paulistas, o sol predomina e chove só a partir da tarde, também com risco de chuva forte por causa do tempo abafado. A máxima chega a bater na casa dos 34 graus em Araçatuba, dos 35 em Votuporanga e no centro-norte chega a fazer até 33 graus em Ribeirão Preto, em Araraquara e também em São José do Rio Preto. Em toda a costa, no Vale do Paraíba e também aqui na Grande São Paulo, o dia vai começar com muita nebulosidade por causa de uma frente fria passando lá em alto mar. Nessa sexta-feira, teremos mínima de 20 e máxima em torno dos 28 graus. E mesmo com a previsão de chuvas entre a tarde e a noite, o final de semana vai ser quente, com máxima em torno dos 30 graus no sábado e dos 28 graus no domingo. E agora as notícias do esporte, com Estela Gontijo e Celso Cardoso. O Grêmio empatou com o Atlético Mineiro e se tornou campeão da Copa do Brasil pela 5ª vez na história do clube. Pois é, Estela, o Atlético Mineiro precisando de uma vitória por 2 gols de diferença, até que foi agressivo e tentou dominar o jogo. Mas a derrota em casa, lá atrás, foi decisiva para coroar o Grêmio como o clube com o maior número de títulos da Copa do Brasil. No início da partida, jogadores do Grêmio, do Atlético Mineiro e jornalistas de várias emissoras se reuniram no centro de campo para homenagear os atletas e jornalistas mortos no acidente com o avião da Chapecoense. Ao som da marcha fúnebre, eles fizeram 1 minuto de silêncio no estádio. Com a bola rolando, o Grêmio abriu o placar quando o equatoriano Miller Bolanhos, que havia acabado de entrar no jogo, aproveitou a sobra de bola dentro da área para fazer 1-0 para os donos da casa. 3 minutos mais tarde, o também equatoriano Juan Casares arriscou de trás do meio-campo e marcou um verdadeiro golaço. Reveja o lance. No final, o 1-1 favoreceu o Grêmio, que havia vencido o jogo de ida por 3-1. Com isso, o time gaúcho sagrou-se campeão da Copa do Brasil pela 5ª vez na história, para a alegria de jogadores, torcedores e até da filha do técnico Renato Gaúcho. Parabéns para o Grêmio. Mais de 30 mil pessoas foram ao estádio Couto Pereira, em Curitiba, ontem à noite, para mais uma homenagem aos jogadores da Chapecoense mortos na queda do avião da Lamia. O estádio seria palco da última partida da Copa Sul-Americana e no exato horário do jogo, uma grande festa foi organizada pelos curitibanos. Foi assim que os torcedores paranaenses prestaram homenagens à Chapecoense.
A exemplo do que fizeram os colombianos na semana passada, quase 30 mil pessoas lotaram o Couto Pereira em mais uma demonstração de solidariedade ao time de Santa Catarina. O estádio na capital paranaense seria palco da decisão da Copa Sul-Americana e um enorme bandeirão foi esticado na arquibancada com a camisa do Curitiba e um escudo da Chapecoense no peito. Exatamente no horário em que a partida começaria, um apito inicial simbólico foi protagonizado por crianças no centro do gramado. Na sequência, as luzes do estádio se apagaram e os torcedores iniciaram um show de luzes e fogos, relembrando os 71 mortos do acidente da Colômbia. Bela homenagem. O goleiro Rogério Ceni foi oficialmente apresentado hoje como técnico do São Paulo, para delírio dos torcedores do clube. Tem muita gente feliz, né? Muito São Paulino feliz. Conheço muitos. O mito, né, como eles gostam de chamar, ou como os São Paulinos gostam de chamar o Rogério Ceni, assinou um contrato por 2 temporadas e trouxe com ele 2 auxiliares técnicos estrangeiros. Rogério Ceni está de volta, agora para ser protagonista de uma história diferente, a de técnico do São Paulo Futebol Clube. E não espero ser aqui julgado como atleta, e sim como treinador de agora em diante. Tenho essa consciência, espero que seja julgado dessa maneira. Se um dia você recebe uma proposta de um dos rivais do São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos, o técnico Rogério Ceni, ele ouve essa proposta, vê se é interessante. Eu não consigo me ver como treinador de um desses times, mas acho uma relação que dificilmente vai acontecer. Acho muito difícil um presidente de outro clube querer me contratar, por exemplo, para treinar o Corinthians ou o Palmeiras. Pode ser possível, se ele for bem. Então, eu discordo dele. Quer dizer, eu também. É um profissional, não é? E tem agora uma nova função, uma nova carreira. Se ele for competente, por que não? Tem tantos nomes que já brilharam em outros times, né? E depois brilharam como treinadores em equipes rivais. Quer dizer, tudo depende muito dele. Se ele for extremamente competente, repetir como técnico que fez como jogador, muito provavelmente vai chamar a atenção de outros clubes. Eu não vejo mal nenhum nisso. O Rogério pode ser São Paulino, pode ter uma história vinculada ao São Paulo, mas como técnico é uma outra função. E o que esperar dele como técnico, Celso? É uma grande incógnita, Estela. Quer dizer, ele poderia ter estudado mais, e até acho que foi precipitada essa decisão dele de dirigir o São Paulo, mas pelo menos ele tem com 2 reforços bons, estrangeiros, o planejamento inicial agrada. E no dia 18 de dezembro, a TV Gazeta exibe a noite de premiação do troféu Mesa Redonda. A festa com os melhores do ano no futebol reuniu os grandes nomes da categoria em 2016. E uma das presenças marcantes foi do lateral direito do Corinthians, Fagner. Fagner, como é que você avalia esse ano de 2016? Consegui alcançar a seleção brasileira, que é o sonho de todo atleta. Fico muito feliz com tudo que aconteceu. E já pelo lado do Corinthians, a gente sabe que foi um ano difícil, um ano de reconstrução, né? Você acha que o Oswaldo pegou uma bucha tremenda, pegando o time no final do campeonato? A gente está pronto para ajudar ele, a gente quer também que o ano se resolva bem para nós, né? Com uma vaga que seja na pré-Libertadores, mas que acabe de uma maneira positiva. Vamos aguardar, né? A missão do Corinthians é difícil. Ok, Celso, muito obrigada. Boa noite. Boa noite, até amanhã. É com você, Gamberini. Você vai ver a seguir o terremoto na Indonésia. Imagens aéreas mostram os estragos do tremor. Mais de 100 pessoas morreram e ao menos 700 ficaram feridas. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec, super manta líquida impermeabilizante. A outra, maravilha de cerveja. A Fundação Bradesco trabalha para formar cidadãos completos, inspirados pelo conhecimento e pela troca de experiências, levando educação e oportunidades a todos, desde cedo, porque todo final feliz merece um começo feliz. Fundação Bradesco, há 60 anos, usando o poder da educação para transformar vidas.
Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. Esses são os portões da GM. E essa é a última vez que eles vão se abrir neste ano. Feirão todas em uma Chevrolet. Nossas melhores promoções no último feirão do ano. Prisma por R$ 42.990. Novo Onix 2017 com desconto de R$ 2.000. Taxa zero em 30 vezes. E mais, bônus de R$ 2.000 na troca do seu Chevrolet usado. Até quem você não imagina vai fechar negócio. É neste sábado e domingo na fábrica da GM. Se você quer saber as últimas notícias do mundo dos famosos, não pode perder o Todo Seu de hoje. E no musical... Eu posso dizer que eu tenho praticamente toda a discografia dele na minha casa. Família Lima. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Hoje é dia de festa para os paulistanos, é aniversário da Avenida Paulista, principal cartão postal de São Paulo, endereço aqui da TV Gazeta. Já são 125 anos de história. Coisa, cartão postal, coração financeiro, paulista dos carros, das motos, das bicicletas. Cabe um mundo aqui, uma trajetória que completa hoje 125 anos. Eu não sabia. Cadê o bolo? Nessa festa tem gente que trabalha, que protesta ou que simplesmente passeia. Difícil é achar alguém que não goste daqui. O que você mais gosta, assim, na Paulista? A diversidade, né? E quando você se sente confortável aqui. É quase que a praia do Paulista. E a tal fama de engravatada parece que já foi superada. Não que as mais de 1 milhão de pessoas deixaram de passar por aqui no corre-corre do trabalho. Mas é que hoje, a avenida mais importante da capital, pelo menos aos domingos, também é o endereço preferido de quem busca apenas relaxar. Aos domingos eu venho porque é fechado e a gente faz patinação, caminhada também, eu e meu esposo. E é bacana, você gosta? Adoro, adoro. Principalmente na calçada, que tá bem lisinho, dá pra patinar bastante. 3.818 passos, ou simplificando, 1 hora de caminhada. É o que uma pessoa costuma gastar para ir de uma ponta a outra da Paulista. Isso se ela não parar em uma das muitas atrações que tem por aqui, nesses 2.700 metros de extensão. Mas houve um tempo em que tudo por aqui era muito diferente. Quando foi inaugurada em 1891, a Paulista era um corredor de terra batida. Com o asfalto vieram os bondes, os casarões dos Barões do Café, era endereço elegante da burguesia. Atualmente tem espaço para quem quiser. O valor que importa hoje, inestimável, é a riqueza da diversidade. Hoje eu acho que é dos lugares mais democráticos que existe em São Paulo, porque qualquer prédio desse, do elevador vai o office boy, o faxineiro, o presidente do banco, todo mundo anda junto aqui, né? Trabalho na Paulista há 32 anos, posso reclamar de tudo, menos de tédio. Todos os lugares deviam se inspirar na Paulista, porque é realmente muito inspirador, é muito bacana estar aqui, é reconfortante. Milhares de pessoas escapam do leste de Alepo, na Síria, depois que o exército retomou a cidade velha. Famílias inteiras passam pelo cruzamento no subúrbio de Alepo, a caminho de proteção na parte oeste da cidade. A fuga começou ontem, depois que as tropas do exército reconquistaram a cidade velha, que estava sob domínio dos rebeldes. A região vinha sofrendo com os bombardeios há 3 semanas, quando começou a grande ofensiva do regime de Bashar al-Assad. As tropas já teriam recapturado 85% dos territórios em que os rebeldes instalaram um reduto há 3 anos e meio. Imagens feitas com drone revelam os estragos do terremoto no norte da Indonésia.
Mais de 100 mortes já foram confirmadas. Pelo menos 700 pessoas ficaram feridas e milhares estão desabrigadas. A Agência de Gerenciamento de Desastres da Indonésia disse que mais de 1.000 pessoas, incluindo militares e voluntários, ajudam nas operações de busca e resgate. Um congestionamento de caminhões do governo e veículos particulares nos arredores do epicentro do terremoto atrasa a chegada de suprimentos. O tremor de 6,5 graus foi o pior desastre na província de Aceh desde o tsunami de 2004, que matou 226 mil pessoas ao longo do litoral do Oceano Índico. Um forte terremoto de quase 8 graus foi registrado perto das Ilhas Salomão, no Oceano Pacífico. O arquipélago de mais de 500 mil habitantes fica a nordeste da Austrália. Um alerta de tsunami para diversas ilhas do Pacífico Sul já foi cancelado. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Confira as dicas do sonho de viagem no Todo Seu de hoje. Logo mais, 10h30 da noite.